O que eu vou revelar agora não consta nos livros didáticos distribuídos nas escolas de todo o Brasil. O que você verá a partir de agora é o resultado de uma investigação profunda em registros militares que deveriam ter sido incinerados. Papéis que sobreviveram ao tempo em porões úmidos de delegacias provinciais, escondidos por mais de um século sob o peso do esquecimento. É um escândalo de traição estatal que começa com um simples gesto. Um nome riscado com força no livro de matrícula do 1º Batalhão de Voluntários da Pátria. Mas por trás daquela tinta seca, existe uma mancha de sangue que nenhum historiador oficial ousou limpar. Estamos falando de uma conspiração que envolve a mais alta cúpula da elite agrária e um crime administrativo que mudaria o destino da Guerra do Paraguai. O silêncio sobre este caso era absoluto, até que os diários de um oficial arrependido vieram à tona. Corria o ano de 1864, nas terras de um engenho decadente no interior da província, onde o ar era pesado com o cheiro de cana fermentada e medo. O coronel Tristão Cavalcante de Albuquerque, um homem cuja arrogância só era superada por suas dívidas, encarava o fim de sua linhagem. Ele enfrentava uma dívida de honra que o dinheiro não podia comprar e que o prestígio não conseguia mais ocultar. Seu filho único, Frederico, era o retrato vivo da decadência, um herdeiro covarde, indolente e destruído pelos vícios da capital. Quando o decreto imperial de recrutamento forçado para a Guerra do Paraguai chegou àquelas terras, o pânico se instalou na Casa Grande. Frederico havia sido sorteado, e para o coronel, enviar o filho para o fronte era o mesmo que assinar a certidão de óbito do sobrenome Albuquerque. Mas para o Estado não importava o nome. Faltava apenas um homem para completar a cota de sangue da província. Foi então que o coronel, em um gabinete fechado e à luz de velas, concebeu um crime que desafiaria as leis de Deus e dos homens. Ele decidiu enviar um substituto, um homem que legalmente não existia como cidadão, mas que morreria sob o nome de seu herdeiro. O escolhido para essa farsa macabra foi Saturnino, um homem escravizado que vivia nas sombras do engenho. Saturnino possuía uma característica que o coronel desprezava profundamente, mas que secretamente temia. Ele tinha uma memória cartográfica absoluta. Era capaz de reproduzir cada curva de um rio ou relevo de uma montanha apenas com um olhar. Além disso, Saturnino carregava um silêncio perturbador, uma quietude que escondia uma inteligência tática muito superior à de qualquer oficial de academia. O coronel sabia que estava enviando uma arma poderosa para a guerra, mas precisava garantir que essa arma nunca se voltasse contra ele. Antes da partida para os campos de batalha, ocorreu o evento que a elite local tentou apagar de todos os registros orais. Era uma tarde sufocante e o coronel, movido por um sadismo alimentado por uma aposta perdida em uma mesa de jogo, decidiu testar sua mercadoria. Ele lançou Saturnino no chamado Poço da Sucuri, uma fenda natural inundada nos limites da propriedade. Ali, nas águas escuras e paradas, uma serpente de 7 metros era mantida como um carrasco vivo para punir qualquer sinal de insubmissão. A aposta feita entre os risos dos convidados era simples e cruel. Se o escravo sobrevivesse 10 minutos, ganharia o direito de morrer no fronte. Caso contrário, seria apenas mais um corpo digerido pelo monstro, um prejuízo aceitável para um homem da estatura do coronel. Saturnino foi empurrado para o abismo, com as mãos presas por uma corrente pesada de ferro que lhe cortava os pulsos. O que se seguiu naqueles 10 minutos foi um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo movimento violento da água contra as paredes de pedra. Os convidados do coronel observavam do alto, esperando o momento em que o sangue tingiria a superfície do poço. Mas Saturnino não lutou contra o animal como um homem desesperado faria. Ele operava com a precisão de um predador. Ele usou a própria corrente que deveria ser sua sentença de morte para envolver o pescoço da besta, aproveitando a força do animal contra ele mesmo. Enquanto a sucuri se enrolava em seu corpo, tentando esmagar seus pulmões, Saturnino apertava o elo de ferro na garganta da serpente. A luta era invisível para quem estava fora, mas a tensão no ar era quase palpável, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração.
Quando o tempo da aposta se esgotou, o silêncio retornou ao poço, e o coronel já se preparava para cobrar seus ganhos. Foi então que a água se partiu, e Saturnino emergiu da escuridão, mas não trazia medo em seu semblante. Ele subiu a encosta trazendo consigo o corpo inerte da besta de 7 metros. Uma massa de músculos que ele havia asfixiado com as próprias mãos. Ele não pediu clemência e não buscou aprovação. Ele simplesmente jogou o animal morto aos pés do coronel. Naquela noite, o animal que servia de instrumento de tortura foi servido como jantar para os famintos da senzala. O coronel Tristão, humilhado diante de seus pares por um homem que ele considerava sub-humano, selou o destino final de Saturnino. Ele deu a ordem secreta aos seus capangas. Saturnino deveria ir para a guerra sob o nome de Frederico, mas, sob hipótese alguma, ele deveria retornar. A guerra não seria apenas uma substituição de nomes. Seria o local onde o crime do coronel seria enterrado para sempre. Mas o que Tristão não sabia era que, ao tentar destruir Saturnino, ele havia acabado de criar seu pior inimigo. Este é apenas o começo de uma história que o Brasil oficial tentou apagar por décadas. O que aconteceu nas trincheiras de Curupaiti e nos pântanos de Humaitá vai mudar tudo o que você pensa sobre heroísmo e traição. Inscreva-se no canal agora para não perder a continuação dessa investigação que mexe com as feridas abertas da nossa história. A verdade está emergindo das sombras, e você precisa estar aqui para ver o que acontece quando um fantasma decide cobrar sua dívida. A jornada de Saturnino estava apenas começando, e o campo de batalha seria o palco de sua transformação definitiva. O homem que sobreviveu a Sucuri estava prestes a enfrentar algo muito mais perigoso. A gratidão de um exército que não sabia quem ele era. Prepare-se, porque o próximo registro que encontramos nos arquivos militares revela uma ascensão que ninguém poderia prever. Inscreva-se e acompanhe o desenrolar deste escândalo que a elite agrária pensou ter silenciado com a morte. O confronto entre a honra de um escravo e a covardia de um nobre está prestes a atingir seu ponto de ruptura. A pergunta que fica no ar, e que responderemos na próxima parte é: como um homem dado como morto pode se tornar a maior ameaça ao Império? O diário do Major Lira guarda segredos que farão o chão de muitas fazendas históricas tremer até hoje. Não saia daí, pois a justiça, mesmo que tardia, sempre encontra um caminho através da lama e do tempo. A Guerra do Paraguai não era apenas um conflito de fronteiras, era um moedor de carne humana movido a pólvora e lama. Para Saturnino, cada passo no território inimigo era uma prova de fogo para a sua farsa, uma máscara que ele era obrigado a usar. Ele desembarcou em solo paraguaio, carregando nos ombros o peso da farda e, principalmente, a identidade de Frederico Albuquerque. Para o exército imperial, aquele homem de porte firme e olhar analítico era o herdeiro de uma das famílias mais ricas da província. Mas a farsa tinha um preço invisível que começava a cobrar seu valor logo nas primeiras noites de acampamento. Enquanto os outros oficiais de linhagem nobre reclamavam da comida e da umidade, Saturnino permanecia em um silêncio absoluto. Ele sabia que qualquer palavra fora de lugar, qualquer deslize no sotaque ou na etiqueta, poderia revelar a verdade por trás da pele. O perigo, no entanto, não vinha apenas dos soldados paraguaios escondidos na mata densa do Chaco. O coronel Tristão, antes da partida, havia enviado cartas lacradas com o sinete da família Albuquerque para o comando do batalhão. Eram missivas que não falavam de glória, mas de uma condenação silenciosa e sem direito à defesa. Nas entrelinhas, o coronel dava instruções veladas para que o filho fosse colocado nas missões mais perigosas, naquelas de onde ninguém retornava. O objetivo era simples. A guerra deveria fazer o trabalho que o Poço da Sucuri não conseguiu terminar. Saturnino deveria tombar como um herói de papel, deixando o caminho livre para que o verdadeiro Frederico vivesse sua vida de luxo. Mas o que o coronel não previu foi que o ambiente hostil do Paraguai era o elemento natural de Saturnino. Onde os oficiais formados em academias viam apenas caos e morte, Saturnino via padrões, rotas e oportunidades. Sua memória cartográfica absoluta,
Desenvolvida nas fugas e caçadas nos canaviais brasileiros, tornou-se sua maior arma. Nas trincheiras de Curupaiti, quando o chão tremia sob o impacto das granadas, Saturnino não se encolheu como um covarde. Enquanto o verdadeiro Frederico estaria em posição fetal, Saturnino assumiu o comando de um destacamento que havia perdido seu líder. Ele guiou os homens por um caminho entre os pântanos que nenhum mapa oficial do Império registrava. Aquele Frederico era diferente de tudo o que se esperava de um jovem da aristocracia brasileira daquela época. Ele não tinha mãos delicadas, não sabia tocar piano, e seu francês era inexistente, mas ele sabia ler o vento e o rastro do inimigo. Foi nesse cenário de sangue e bravura que os olhos do Major Lira se voltaram para aquele soldado enigmático. Lira era um militar de carreira, um homem que não se deixava enganar por sobrenomes pomposos ou cartas de recomendação. Ele começou a notar inconsistências que o deixavam intrigado e, ao mesmo tempo, profundamente desconfiado. Como um herdeiro de engenho possuía a resistência física de um homem que trabalhou a vida inteira sob o sol a pino? Por que aquele homem, supostamente instruído em Lisboa, preferia o silêncio absoluto a discutir política ou literatura com os pares? O Major Lira decidiu que precisava entender quem era realmente aquele oficial que salvava tropas inteiras com táticas intuitivas. Ele começou a vasculhar os registros de alistamento, procurando por qualquer rastro que explicasse a natureza daquele soldado. Mas quanto mais o major procurava, mais o mistério se tornava perigoso para a própria estabilidade do comando. Ele encontrou o nome de Frederico Cavalcante de Albuquerque, mas a descrição física no registro paroquial não batia. O verdadeiro herdeiro era descrito como alguém de constituição frágil, olhos claros e uma marca de nascença no pescoço. O homem que estava ali sob o comando de Lira era a personificação da força e da determinação, sem marca alguma que não fosse de chicote. O Major Lira percebeu que estava diante de uma fraude de proporções estatais, um crime que envolvia falsidade ideológica e traição. Se a verdade viesse à tona, a família Albuquerque seria arruinada, mas Saturnino seria fuzilado por se passar por um cidadão. Aqui, do Brasil, eu digo com clareza: inscreva-se no canal. O próximo registro não pode desaparecer. Sua participação é fundamental para que casos como o de Saturnino não caiam no esquecimento da história oficial. Comente aqui embaixo de qual cidade do Brasil você está acompanhando este caso e qual outra história de injustiça você gostaria de ver aqui. A tensão no acampamento militar atingiu o ponto máximo quando o Major Lira finalmente confrontou Saturnino em segredo. Não foi um interrogatório oficial, mas um duelo de vontades entre dois homens que conheciam o cheiro da morte. Lira colocou a carta do coronel sobre a mesa e perguntou com a voz baixa e carregada de ameaça: "Quem é você, soldado?" Saturnino olhou nos olhos do major e, pela primeira vez, a máscara de Frederico caiu completamente. Ele não implorou por sua vida e não tentou sustentar a mentira. Ele simplesmente revelou a cicatriz da sucuri em seu braço. "Eu sou o homem que o coronel mandou para morrer no lugar do filho dele", respondeu Saturnino com uma frieza que gelou o major. O Major Lira, em vez de entregar Saturnino à corte marcial, sentiu uma indignação que nunca havia experimentado antes. Ele percebeu que aquele homem escravizado era mais digno da farda imperial do que o próprio coronel que o enviara. Lira decidiu fazer um pacto perigoso. Ele manteria o segredo de Saturnino em troca de sua inteligência tática superior. Durante os meses seguintes, nos pântanos de Humaitá, Saturnino e Lira operaram como uma única mente militar. Saturnino desenhava os mapas de ataque e Lira os apresentava como seus, protegendo a identidade do seu braço direito. As condecorações começaram a chegar, medalhas de ouro e prata que traziam gravado o nome do covarde Frederico. Cada medalha era um insulto e, ao mesmo tempo, uma garantia de que o plano do coronel estava saindo pela culatra. Saturnino não estava morrendo, ele estava se tornando uma lenda viva dentro do exército imperial brasileiro. Mas a vitória na guerra trazia consigo o fantasma do retorno, o momento em que a farsa teria que ser desfeita ou mantida para sempre.
Em 1870, com o fim do conflito, a frota de retorno começou a ser organizada e o pânico se instalou na casa grande do coronel Tristão. O coronel recebeu a notícia de que o filho não apenas sobreviveu, mas era considerado um herói nacional condecorado. Para Tristão, isso não era uma vitória, era uma sentença de morte social e financeira que ele não podia aceitar. Ele já havia providenciado um óbito falso no registro paroquial, declarando que Frederico morrera de cólera no Paraguai. Agora, ele tinha um herói batendo à sua porta que sabia de todos os seus crimes e que possuía o apoio de um major influente. O coronel convocou seus capangas mais sanguinários e deu uma ordem final. Saturnino não deveria chegar vivo ao engenho. A viagem de volta foi marcada por uma tensão constante, com Saturnino sentindo que cada sombra no porto de desembarque era um assassino. Ele trazia consigo algo que o coronel não esperava, o diário de marcha do Major Lira, onde cada ato de bravura estava documentado. Mas ele também trazia algo mais sombrio, um desejo de justiça que havia sido forjado no fogo das batalhas mais cruéis. Quando o navio finalmente atracou no Brasil, Saturnino não foi recebido com bandas de música ou flores, como os outros oficiais. Ele foi recebido pelo silêncio sepulcral de um porto onde homens de olhar furtivo o aguardavam nas sombras dos armazéns. O coronel havia jogado sua última carta e desta vez não havia uma cobra no fundo de um poço para ser asfixiada. O confronto final estava desenhado, e o campo de batalha agora seria a própria terra onde Saturnino fora escravizado. Ele sabia que, para ser livre de verdade, ele teria que matar o Frederico, que o Império tanto admirava. O que acontece quando um homem sem nome decide enfrentar o poder absoluto de uma dinastia agrária? A verdade sobre o retorno de Saturnino vai abalar os alicerces de tudo o que você conhece sobre a justiça no século XIX. Não perca a parte final deste documentário, onde revelaremos o desfecho sangrento e épico desta caçada humana. Inscreva-se no canal agora para garantir que você receberá a notificação da conclusão desta história proibida. O que Saturnino fez com a medalha da Ordem da Rosa mudará para sempre a sua visão sobre o que significa ser um herói. A justiça está chegando e ela tem o rosto de um homem que se recusou a ser apenas uma sombra no registro de outro. Prepare-se, porque o pátio da Casa Grande está prestes a se tornar o palco da maior humilhação da elite brasileira. O portão de ferro do engenho rangeu como se estivesse gritando um aviso fúnebre para quem ousasse entrar. Saturnino caminhava pelo centro da estrada principal, o mesmo caminho por onde, anos antes, ele fora arrastado em correntes. O cheiro do bagaço de cana fermentando ao sol era o mesmo, mas o homem que voltava não era mais a mercadoria do coronel. Ele vestia o que restava de sua farda de oficial, suja pela poeira das estradas e manchada pelo sangue das batalhas no Paraguai. Nas sombras das senzalas, olhos curiosos e temerosos observavam aquela figura que parecia ter retornado do mundo dos mortos. O silêncio no engenho era tão denso que era possível ouvir o bater das asas dos urubus que circulavam o topo da Casa Grande. Saturnino não parou nas senzalas. Seu objetivo estava no topo da colina, onde a varanda de mármore brilhava sob o sol implacável. O coronel Tristão Cavalcante de Albuquerque não estava sozinho naquela tarde de acerto de contas. Ao seu lado, um tabelião de mãos trêmulas segurava uma pasta de couro, e 4 jagunços armados se posicionavam nos pilares da casa. Para o coronel, Saturnino era apenas um fantasma incômodo que precisava ser devolvido à terra, desta vez de forma definitiva. Você demorou para morrer, Saturnino, disse o coronel com uma voz que misturava ódio e um desprezo profundo. O tabelião pigarreou, tentando dar um ar de legalidade ao que estava prestes a se tornar uma execução sumária diante de todos. O plano era simples: declarar Saturnino como um escravo fugitivo que roubou a identidade do herdeiro e executá-lo ali mesmo. Saturnino parou a poucos metros da escadaria, mantendo a mão direita escondida sob a aba de seu casaco de brim. Ele não respondeu às ofensas do coronel. Seu silêncio era uma barreira que Tristão não conseguia penetrar com suas palavras. A tensão no pátio era tão forte que os animais do estábulo começaram a se agitar,
pressentindo o derramamento de sangue iminente. Eu não sou Saturnino, disse ele finalmente, sua voz soando como o metal de uma baioneta sendo desembainhada. Eu sou o herói que o Senhor criou para salvar a pele do seu filho covarde, e vim buscar o que é meu por direito, completou. O coronel soltou uma gargalhada seca, sinalizando para que os jagunços destravassem as armas em um coro metálico e ameaçador. Foi nesse momento que Saturnino fez o que ninguém esperava, um ato de coragem que desafiava a própria dor física. Ele abriu a camisa de brim suja e revelou algo que fez o tabelião deixar cair os papéis no chão de pedra. Pregada diretamente na pele do seu peito, e não no tecido da farda, brilhava a Ordem da Rosa, a mais alta honraria do Império. Ele havia carregado aquela medalha cravada em seu próprio corpo durante toda a viagem de volta, para que ninguém pudesse roubá-la. A visão daquela honraria imperial, concedida por mérito em combate, paralisou os jagunços que temiam a fúria da coroa. Atirar em um escravo era uma coisa. Atirar em um condecorado pela Ordem da Rosa era um crime de lesa majestade. Antes que o coronel pudesse dar a ordem de fogo, o som de cascos de cavalo galopando em alta velocidade ecoou pelo pátio. Do meio da poeira surgiu a figura imponente do Major Lira, acompanhado por um destacamento da Guarda Nacional. Lira não vinha como um convidado, mas como uma autoridade militar portando o livro de registro original, roubado do Ministério da Guerra. A farsa acabou, Coronel Albuquerque, anunciou Lira, abrindo o livro diante do tabelião atônito. Nesse registro, a fraude do recrutamento estava escancarada. O nome de Frederico fora usado para enviar um homem que o exército agora reconhecia como oficial. O major revelou a armadilha legal que Saturnino havia planejado durante as noites insones nas trincheiras do Paraguai. Se o coronel insistisse que aquele homem era sua propriedade, ele estaria admitindo em público o crime de falsidade ideológica contra o Império. Um crime que resultaria na confiscação imediata de todas as suas terras e bens pela coroa brasileira. O coronel Tristão estava encurralado entre perder sua honra ou perder sua fortuna, e o suor frio começou a escorrer por seu rosto. Aqui do Brasil, eu digo com clareza, inscreva-se no canal. A verdade não pode ser enterrada por quem detém o poder. Sua inscrição garante que continuaremos investigando os porões da nossa história para trazer a justiça à luz. Comente aqui o que você faria se estivesse no lugar de Saturnino naquele momento de confronto final. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro abafado do verdadeiro Frederico, que observava tudo escondido atrás das cortinas. Saturnino deu um passo à frente, subindo o primeiro degrau da escadaria da Casa Grande, e sacou sua baioneta. Ele não a usou para ferir o coronel, mas a cravou na mesa de madeira, bem em cima dos documentos do tabelião. «Assine!» ordenou Saturnino, apontando para a carta de alforria que o tabelião já havia preparado por precaução. O coronel Tristão, sentindo o peso da ruína financeira e social, pegou a cana de pena com a mão trêmula. Ele assinou o documento que dava a liberdade ao homem que ele tentou matar no Poço da Sucuri. Saturnino arrancou o papel da mesa, dobrou-o cuidadosamente e o guardou junto à medalha que ainda estava cravada em seu peito. Ele olhou para os jagunços, para o tabelião e, por fim, fixou seu olhar no coronel Albuquerque pela última vez. O senhor me enviou para morrer sob o nome do seu filho, mas eu sobrevivi para apagar o seu sobrenome da história, disse ele. Ele saiu daquelas terras não como um fugitivo perseguido por cães, mas como um oficial de fato, respeitado pelos soldados que o seguiam. O major Lira deu ordem para que seus homens escoltassem Saturnino até a capital, garantindo que nenhum capanga tentasse uma emboscada. A vergonha nacional que se seguiu foi abafada pela elite, mas o nome dos Albuquerque nunca mais recuperou o prestígio de outrora. O coronel Tristão morreu meses depois, consumido pela amargura e por uma dívida que acabou por levar o engenho a leilão. Frederico, o herdeiro covarde, desapareceu nos cortiços da cidade, terminando seus dias no mais completo anonimato e miséria. Mas, e Saturnino? O que os registros militares secretos nos dizem sobre o seu destino final? Saturnino mudou-se para uma província distante, onde usou sua memória cartográfica para ajudar a mapear as fronteiras do Brasil.
Ele nunca removeu as cicatrizes da corrente em seus pulsos, nem a marca da sucuri em seu braço, pois eram seus troféus de guerra. Sua história sobreviveu não em livros oficiais, mas nos diários escondidos de homens como o Major Lira, que entenderam a sua grandeza. Esta investigação termina aqui, mas o eco das correntes quebradas de Saturnino ainda ressoa em cada registro que descobrimos. Justiça não é apenas uma sentença em um tribunal. É a verdade sendo contada para quem tentou silenciá-la por séculos. Inscreva-se no canal para acompanhar nossa próxima investigação sobre os mistérios sombrios do Brasil Império. Diga nos comentários qual deve ser o próximo caso que devemos trazer à luz aqui, do Brasil. A história é feita de registros, mas a memória é mantida viva por pessoas como você, que buscam a verdade acima de tudo. Até a próxima investigação, onde os fantasmas do passado finalmente terão voz para contar suas versões.